Vocês acreditam que o encontro do G7 seria um sinal ou teria alguma analogia, semelhança com 7 cabeças, 7 chifres relatados no Apocalipse? Tem alguma coisa a ver, pastor Mário Souza? Ou especulação, conjectura? E se tiver um G10, aí tem também os 10 chifres, como é que funciona isso? Apocalipse capítulo 13, vamos ler o texto, né? Os versículos 1 e 2, por favor. O professor querido Otoniel, enquanto ele procura aqui, vamos responder aqui a pergunta que eu mesmo fiz. Quem nasce em Russas é o quê, pastor? Russano. Então, quem nasce em Russas é russano. Ok. Professor Otoniel. E cearense. 13. Apocalipse 13, 1 e 2. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vira era semelhante ao leopardo, e os seus pés como do urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Meu querido irmão que fez esta pergunta, tem o nome dele? Guilherme. Guilherme, lá de Macaé, né? Isto. Meu querido, olhe bem. Os 7 aqui que o irmão está perguntando, não tem nada a ver. Esse G7 não, né? Não, o G7, o que é o G7, senhores? São 7 nações, as mais ricas do mundo. As 7 maiores economias mundiais são as mais ricas do mundo. E vamos citá-las aqui. Estados Unidos, Canadá, esses 2 países na América do Norte. Japão, na Ásia, 3. E as outras 4 nações estão na Europa. A Alemanha, a Inglaterra, a França e a Itália. 7 grandes, as mais ricas do mundo. E é claro que agora a China vem por fora e na economia ela já está até em segundo lugar, ultrapassou o Japão, que passou a ser terceiro. E tem aí as nações emergentes, num total de 20, que dentre essas nações emergentes, aí está o Brasil, está a Rússia, a África do Sul, etc. Né? Então, essas 7 aqui que você está citando aqui são 7 nações. Pode até, quem sabe, destas nações sair o anticristo. Ok. Mas as 7 cabeças que o Apocalipse fala, está se falando de um homem, sabe, irmão Guilherme? A besta aqui, que sai do mar, este mar aqui são as nações. O mar aqui é simbólico, as nações. E esta besta anômala, com 7 cabeças, cabeças aqui está se falando de quê? De inteligência, de sabedoria, de ciência, de conhecimento. E são tanta sabedoria que são 7. Entre aspas, porque aqui o diabo quis imitar Deus, porque o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. E o diabo quer imitar Deus em tudo. Só tem um detalhe, que o número do homem é 6. Ele foi formado no 6º dia. Daí o número da besta ser 666. Ou seja, um homem que terá 3 inteligências do homem mais inteligente. Então, por mais que ele queira ser 7, ele será sempre 6. Próximo ao 7, mas sempre 6. E próximo no sentido de ser formação de Deus, criatura de Deus. Veja que no mundo animal, o homem é o animal racional, a coroa da criação de Deus. Então, o número 7 aqui está se falando, entre aspas, de uma sabedoria perfeita. Entre aspas, repito, porque Satanás nunca terá a sua perfeição igual a Deus. Ele será, através do homem, sempre o número 6 e nunca o número 7. Os 10 chifres que contém aqui, está se falando de 10 nações que estará governando a primeira parte da grande tribulação. Embora seja o anticristo o governante principal,
mas ele só vai entrar em ação na última parte, nos 3 anos e meio finais. Nos 3 anos e meio iniciais, ele vai estar nos bastidores, por fora, orientando essas 10 nações que estarão governando e tendo do lado religioso a grande prostituta do capítulo 7, que é a falsa religião sincrética, com todas as religiões juntas. Então vocês estão vendo que essa besta aqui, ela é simbólica. 7 cabeças falando de muita, muita sabedoria. Os 10 chifres de 10 nações que estarão governando no primeiro período. A semelhança de quê? Do leopardo. Isso quer dizer o quê? Está se falando do reino grego. Pés de urso, está se falando do reino persa. Boca de leão, está se falando do reino babilônico. Isso quer dizer que as 4 maiores nações do mundo, que governaram o mundo universalmente, se pegar essas 4 nações juntas com todos os seus poderios de todos os tempos do passado, será um governo do anticristo. Então o anticristo vai ter o poder dessas 4 nações juntas, unificadas. Veja que a Babilônia governou o mundo, em seguida a Pérsia, em seguida a Grécia, em seguida Roma. Foram impérios mundiais. Aí vocês imaginem que potência. E se pegar essas 4 potências mundiais, será um governo do anticristo. Então você está vendo que vai ser um homem que vai governar politicamente. Esse texto está no versículo 1 até o 9. E depois da terra sobe uma besta menor, com aparência de cordeiro e com 2 chifres, que aí já é o poder religioso. Sabe? Então a trindade maligna vai estar ocupando o mundo durante a grande tribulação. Quem é essa trindade maligna? O dragão, que é o próprio diabo. Essa besta que surge do mar, que será um homem que vai governar o mundo politicamente. E essa besta menor, que é um homem que vai governar o mundo religiosamente. Olha como o diabo quer imitar Deus. Não tem a trindade eterna, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui vai ser a trindade maligna. O diabo, o homem que governará politicamente o mundo, a besta e o outro homem que governará o mundo, o falso profeta. Então, o número 7 aqui não tem nada a ver com o contexto bíblico. É apenas uma coincidência, entre aspas, né? Porque quem sabe, dentre essas 7, vai surgir um homem, porque aí está a Europa no meio. Roma está aí, a Itália está aí, né? E como se sabe que a própria Grécia faz parte da Europa. E veja que o dragão é semelhante ao leopardo. E o leopardo era o reino da Grécia. Veja que foi lá na Síria, onde estava lá Etíoco Epifânio, que foi considerado o anticristo do Antigo Testamento, que entrou no santuário em Jerusalém e profanou o templo. Igualzinho o outro vai fazer na grande tribulação. Gente, são coisas que dá para assustar, tá bom? Mas o G7 aqui é só 7 nações, tá, meu querido? Já as 7 cabeças lá e os 10 chifres, aí sim, será a besta, um homem que governará politicamente o mundo na grande tribulação.